Sejam bem-vindos. A ERTE abre hoje um ciclo de entrevistas tendo em consideração o ano letivo que se avizinha, um ano letivo que não será igual a nenhum outro que possa fazer parte da nossa memória coletiva, isto perante o contexto pandémico que atravessamos. Nada será igual, resta saber com que consequências. Até esta sexta-feira iremos então receber em estúdio um conjunto de responsáveis pelo setor da educação no Conselho de Tomar, em conversas que visam, acima de tudo, tentar perceber o que aí vem. E começamos, conforme já pôde ouvir pela nossa introdução, com Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Seja bem-vinda, senhora professora, muito obrigado pela sua presença. Permita-me aqui começar por uma questão mais global, até para tentar aqui aferir sobre o estado de espírito da diretora de um agrupamento de escolas a esta altura e no contexto em que efetivamente vivemos. Tem receio do que aí possa vir? Boa tarde, muito obrigada à Rádio ERTE por esta oportunidade e hoje, nos dias de hoje, é de facto um excelente trabalho que estão a fazer, porque nós precisamos de comunicar à distância cada vez mais e este é um canal excelente para que eu possa dar algumas informações aos nossos pais, aos alunos e enfim à comunidade que nos rodeia. Tenho algum receio, aliás, todos temos receio. No entanto, também todos sabemos que a vida continua. E, portanto, temos que ir definindo formas de lidar com este problema e de continuar a viver e a trabalhar, até porque de outra forma podemos não ser esmagados pela doença, mas somos esmagados pela economia. E, portanto, neste momento há um conjunto de variáveis que nos obrigam a andar para a frente. Quando a 13 de março nós fomos para casa, o que nos orientava era a saúde e tudo se regia por normas da saúde. Neste momento já não é só a saúde, também é a economia e nós todos sabemos de que é que estamos a falar. E por isso estamos todos preocupados, estamos todos com receio, evidentemente, mas temos que todos fazer um esforço enorme de conjugar tudo o que é necessário para, com a máxima segurança e respeitando todas as normas que nos fazem chegar, quer a Direção-Geral de Educação, quer a Direção-Geral de Saúde, preparar as coisas da melhor forma. E é nesse sentido que nós vamos começar as atividades letivas no dia 14, segunda-feira, porque efetivamente nós continuamos com o calendário semestral e isso dá-nos alguma autonomia para gerir, mas dá-nos mais responsabilidades ainda, e o cumprimento do número de dias no ano letivo é rigoroso e, portanto, temos que começar logo no primeiro dia, porque senão não é possível fazer as tais pausas que queremos fazer, uma em novembro, de 2 dias, e outra no final do semestre, que é no final de janeiro. Portanto, para o cumprimento do que está previsto, tem que ser logo no dia 14. Já agora permita-me, e aqui recuando a uma reunião recente entre o Governo, o Presidente da República e as autoridades de saúde, a chamada reunião do Infarmed, sim, onde uma especialista na área de saúde disse que perante o conjunto de regras em que as escolas nesta altura e neste ano letivo vão trabalhar, será mais seguro estar numa escola do que ir a um supermercado. Será tanto assim? É um pouco assim, se bem que as condições nas escolas são muito variáveis, de escola para escola. Uma escola pequena é possível gerir com muito mais condições, porque tem menos pessoas, porque tem tudo a ver com o número de pessoas que estão naquele local. Uma escola grande, e nós temos algumas grandes, não é fácil colocar os alunos distantes uns dos outros, em circuitos, em espaços de recreio. É uma escola com 800 alunos, é difícil.
Acredito é que todos juntos, e os alunos, e os professores, e os funcionários, e os pais, todos muito atentos para as regras que temos que cumprir, seja possível estarmos numa escola com segurança. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que são poucas e, portanto, será fácil de fixar essas regras, que todos os meus alunos, dos pequeninos, do pré-escolar ao 12º, percebam na primeira semana que este voltar à escola é diferente. É muito triste eu dizer isto, mas é verdade, eles não vão encontrar a escola da qual estão cheios de saudades. Não é aquela escola em que correm uns para os outros e se abraçam e estão juntos a contar todas as aventuras. Não é essa escola que os vai receber. É uma escola que os vai obrigar a distanciamentos, a circuitos, e que lhes vai pedir para cumprir isto mesmo. Os distanciamentos, que ocupe o X espaço de recreio, que entra sempre e sai por aquele portão e não pelo portão que estava habituado, que não pode ir a determinados espaços que estão-lhes vedados, etc, etc. E isto tira muito da magia que está no imaginário deles do regresso à escola. Eu estou certa que eles vão compreender que é esta a forma é isto que se lhes pede a todos e é a forma segura de estarmos na escola, sim. Aquele regresso às aulas depois do confinamento, do período de confinamento, já ficaram com uma boa percepção daquilo que aí poderá vir? É verdade, mas nessa altura estávamos a experimentar, mas tínhamos mais condições para a experiência. No nosso caso, nós tivemos cerca de 300 alunos do 11º e 12º e vieram todos às aulas, exceto 3 alunos que, por questões de doenças graves, estavam em casa, atestadamente, claro. Mas foi-nos possível levar o dobro de funcionários para aquela escola. Portanto, não tínhamos 18, tínhamos 40. E tínhamos menos de metade dos alunos que vamos ter agora. Portanto, nós conseguimos estabelecer quase condições ótimas de funcionamento, circuitos, três entradas no portão, circuitos diferenciados, os alunos ocupavam sempre aquela sala e aquele espaço de recreio, e isso correu bem, mas eu considero que são condições particulares. Neste momento nós temos muito menos funcionários, porque são os de cada escola que são todos Exato. Precisos, e temos o dobro de alunos naquela escola, 700 e tal, mais do dobro. Sim, deu-nos alguma preparação, sobretudo aos assistentes operacionais. Eu tenho que sublinhar aqui o excelente trabalho que eles realizaram, porque regressaram à escola no início de maio, saíram das suas casas, cheios de receio, cheios de problemas, como é que isto vai correr, na altura ainda era muito cedo, as pessoas saírem de casa, e eles souberam, digamos que, aprender o que era preciso, e aprenderam. Tivemos o R15 a dar formação sobre os procedimentos de higienização, desinfecção, adequados todos, os produtos, teórico, primeiro uma fase teórica, depois fomos para o terreno, para a escola experimentar, isso deu-lhes mais segurança, e depois aplicámos na prática com todas as condições e de facto correu muito bem, mas reconheço que tínhamos muito mais condições, muito mais recursos humanos para que corresse bem. Agora, o Ministério da Educação tem como regra o ensino presencial. Portanto, do pré-escolar ao 12º ano, vamos todos para a escola. E prevê que, ao longo do ano, a escola prepare um plano de ação que permita passar de um regime presencial para um regime misto. Ou para um ensino à distância, consoante a evolução da pandemia. E é só mesmo em último caso. E em último caso. Ainda nessa perspectiva, as instruções que nos são dadas vão no sentido de que as crianças até aos 12 anos, portanto até o segundo ciclo, normalmente, o regime é seguramente presencial sempre.
Isto tem a ver também com o apoio às famílias. Esses meninos, se não estão na escola, têm que ter pais a tomar conta, e os pais estão a trabalhar e alguém tem que pagar aos pais. Portanto, tem tudo a ver com a história da economia. Portanto, a escola, neste caso, nós estamos a organizar horários normais para estes alunos, para os alunos do pré-escolar, do primeiro ciclo e do segundo. São os horários normais do antigamente. E, por exemplo, os meninos do primeiro ciclo entram às 9 ou 9h15, porque pode ser necessário desfasar a entrada, e um quarto de hora já é significativo. Os meninos mas depois têm a sua hora de almoço, normalmente do meio-dia à 1h30, e depois saem às 3h30, acabam o componente curricular às 3h30. Quando começarem as AECs, que está previsto para 1 de outubro, podem acabar às 4h30. E já agora eu aproveito porque tenho estado reunida com os meus professores e alertava os pais para a pertinência da frequência das AECs. Portanto, as AECs são atividades eminentemente lúdicas, mas com aprendizagens, com desenvolvimento de competências em várias áreas, em vários domínios. E, portanto, tendo em conta que a maior parte dos pais, neste momento, não vai, porque não vão existir atividades extracurriculares, natação, jogos coletivos, provavelmente não vão acontecer. Eu acho que é muito importante que, sendo a oferta da escola, que inscrevam os seus alunos nas AECs. Ficam mais 1 hora, normalmente das 3h30 às 4h30, mas a AEC pode ser ao longo do dia e pode ir para as 3h30 às 4h30 a hora letiva, por assim dizer, de acordo com as orientações e aprovação do Conselho Geral e proposta da autarquia, que, como já há uns anos esta parte, é a autarquia que faz a gestão das AECs em parceria com o agrupamento, mas que contrata os seus técnicos, e há modalidades muito interessantes, como o divertidamente, é um trocadilho porque é divertiramente, jogos tradicionais, o basquete, a dança, a música, ateliê de artes também há, que é, enfim, um conjunto de atividades mais, como eu disse, caráter lúdico, e acho muito importante que os alunos possam frequentar, porque será mais uma forma de distrair, descomprimir, porque estamos muito preocupados também em tentar ajudar os nossos alunos que estão a sofrer, os nossos jovens estão a sofrer, porque como todos nós, porque de repente ficamos privados de um estilo de vida e não sabemos bem como procurar pontos de equilíbrio, e portanto estamos todos a tentar fazer esse esforço, mas os nossos jovens ainda têm muita imaturidade e não sabem para onde cair muitas vezes, e portanto aos mais pequeninos, e eu estou a falar do primeiro ciclo, o pré-escolar também vai ter algumas atividades de música e uma ou outra, penso eu, também de educação, expressões físico-motoras, e eu acho que é toda a pertinência que os pais aproveitem estas atividades da escola, porque lhes vai fazer bem ao espírito, ao corpo, e desanuvia, e com certeza que será saudável. Ainda há pouco a professora focou que os alunos vão regressar a uma escola que era a escola que não estavam à espera de encontrar, ou seja, aqui o relacionamento, as emoções vão ficar à margem. Será possível, sem esse relacionamento, sem essas emoções, que a mensagem, neste caso dos docentes que a querem passar e quem a vai receber, as crianças e jovens, esta transmissão vai correr da melhor forma, mesmo assim, sem este misto emotivo à mistura? É assim, vai acontecer as emoções, nós vamos falar, nós vamos ouvi-los, os alunos vão falar. Não vai haver a expressão física e emocional. Não podemos deixar que andem abraçados aos colos uns dos outros. Não, essa parte que nós tanto gostamos todos, dos abracinhos, não vai, vamos explicar que não pode ser. Aliás, eles sabem. Agora, vamos estar todos muito atentos à parte emocional e por exemplo, ao nível das competências, repare, desenvolver competências da resiliência, da autonomia,
neste quadro do trabalho autónomo, por exemplo, vai ser uma grande aposta que vamos todos fazer, porque não sabemos até que ponto é que precisamos de os colocar em casa a fazer trabalho autónomo. Vamos ter que tratar isso de outra forma e estão todos os professores atentos, de facto, à componente emocional também, porque pretendemos que os nossos alunos adquiram, com o nosso apoio, o maior equilíbrio possível para irmos dando uns passos na vida que nos espera, não é? Mas sim, não pode ser da forma que era, mas daqui para a frente, alunos e pais e adultos, todos temos que fazer uma aprendizagem de vida, não é? Falamos então desse comportamento, tendo em consideração a saúde pública, os cuidados a ter. Quais é que serão as regras que farão parte do dia-a-dia? Nós começámos por definir, portanto, eu estava-lhe a falar dos horários e já agora acabo só nos outros níveis de ensino. Portanto, até o segundo ciclo é o regime normal e no segundo ciclo, por exemplo, regime normal pode ser o que era antigamente, seriam os alunos têm aulas todas as manhãs e têm 1 ou 2 tardes com aula. Isso é que é o regime normal. Nunca ficavam o dia inteiro na escola, todos os dias. Neste momento os horários são assim. O quinto e o sexto têm aulas todas as manhãs e têm 1 ou 2 tardes com aulas só. Também tivemos que ajustar a nossa matriz horária, ou seja, para que depois no terceiro ciclo e no ensino secundário conseguíssemos desfasar os alunos, não ter todos na escola ao mesmo tempo, foi necessário estruturarmos uma nova matriz horária e durante o período da manhã nós vamos ter 6 tempos de 50 minutos. Por isso temos que começar às 8h15 e acabamos às 13h40. E nessa perspectiva, os professores, os intervalos formais são de 5 minutos só, entre as diferentes aulas, mas os professores vão gerir também essa componente. Eles estão, em média, 2 blocos com a turma, por exemplo, matemática, eu tenho 2 blocos de 50 minutos seguidos, está previsto um intervalo pelo meio de 5, mas eu posso achar que só aos 60 e tal minutos, aos 70 da aula, é que fez sentido fazer uma interrupção e eu faço uma interrupção com os alunos, que, de uma maneira geral, nessa altura, os professores acompanham os alunos ao seu espaço da rua, que ele tem um espaço definido para eles, mas que eu gostaria... Cada turma terá um espaço. Um espaço na rua também, mas que gradualmente nós vamos começar a capacitar os alunos para que eles possam tranquilamente fazer o seu intervalo, cumprindo as regras de distanciamento, de etiqueta respiratória, lavar as mãos, higienizar tudo isso, e que isso se possa fazer com naturalidade, sem termos que ter professores ou funcionários sempre com eles. Portanto, o objetivo é, de facto, educar-nos todos para esta nova realidade. Portanto, os intervalos, por sugestão até do Ministério da Educação, devem ser curtos, o menos possível, que é para evitar esses aglomerados no exterior. Nós definimos, então, que os 6 tempos da manhã é para permitir o quê? É para permitir que o terceiro ciclo e o secundário possam ter horários mais por turnos, mais de manhã ou mais de tarde. Dessa forma, nós temos menos alunos nos diferentes períodos da escola. Encontrados. E definimos simplesmente da seguinte forma, portanto, os meninos do 7º ano que estão na Novas este ano e os do 8º, os do 7º vão ter um horário tendencialmente de manhã, portanto, a grande maioria de manhã. O 8º e o 9º, que são os alunos mais velhinhos daquela escola, vão ter um horário tendencialmente de tarde. E assim vamos equilibrando o número de alunos na escola. Na Santa Maria, portanto, que só vamos ter 9º este ano, porque tivemos que equilibrar a rede do agrupamento, e gradualmente a Novas fica só com alunos do 5º ao 8º e a Santa Maria do 9º ao 12º. Este ano ainda temos algumas turmas de 9º lá. Na Santa Maria, o 9º e o 10º fica tendencialmente de manhã e o 11º e o 12º fica tendencialmente de tarde. Todos têm um circuito de entrada. Portanto, o diretor de turma vai reunir com todas as turmas por videoconferência no dia 10, portanto, quinta-feira,
e apenas decidimos fazer reuniões presenciais de recepção para os novos alunos na escola. Quem são? São os alunos de 3 anos. As crianças de 3 anos que vão pela primeira vez para o jardim vão ser recebidas pelo seu educador na sua sala, na sexta-feira, no período da manhã. A educadora vai entrar em contato com os pais, a dizer mesmo qual é a hora. Depois, as crianças que vão pela primeira vez também para outras salas também vão ser recebidas, até para os pais poderem conhecer o espaço onde fica a sala do seu aluno, porque é apenas nesse dia que os pais vão à sala, nos outros dias deixam as crianças ao portão. No primeiro ano do primeiro ciclo também nos pareceu que era importante. O primeiro ano é o início de um ciclo, muitos até de novo na escola, também nos pareceu pertinente que fizesse uma recepção presencial. E nas turmas, por exemplo, das escolas das aldeias, que são turmas pequeninas, alunos do primeiro ano, vão todos na sexta-feira das 9 às 10, a professora está lá para os receber. Aqui na escola de Santo António, na escola Raul Lopes, que as turmas do primeiro ano são grupos maiores, dividimos em 2 grupos. Portanto, há um grupo, e vai ser a professora a anunciar, que vai das 9 às 10h30, depois há meia hora para higienizar e para ter esses cuidados todos, e o outro grupo vai das 11 ao meio-dia e meia. Os outros novos alunos são os alunos do 5º ano, que vão para a Escola Novas Pereira, que são 7 turmas, e esses também vão ser recebidos na sua sala pelo diretor de turma em 2 turnos. Portanto, um turno das 9 às 10h30, outros das 11 ao meio-dia e meia. E quando eu disse agora na sua sala, é que todos os alunos do pré-escolar ao 12º vão ter uma sala fixa. Todos. Porquê? Porque também são essas as orientações. O mesmo espaço, sala fixa em que a carteira é fixa por aluno, tem lá mesmo o seu nome e é aquele o seu lugar. Ao longo do dia, isto traz alguns problemas que os professores têm que fazer um esforço enorme e estão a fazê-lo de adaptação, que é, não vai haver salas específicas, não vai haver grandes aulas em laboratórios ou outro tipo de salas que são necessárias para coisas mais práticas, mas isso não é possível porque senão não temos andam os alunos por todo o lado e não sabemos quem é que andou onde. E as orientações são sala fixa, lugar fixo ao longo do dia. Portanto, isto, como imagina, foi um trabalho, está a ser um trabalho enorme para todos os alunos. E mais, cada aluno, cada turma, sobretudo das escolas maiores, porque as escolas mais pequeninas, e de facto eu tenho passado estes dias por todas as escolas para, juntamente com os professores, com os auxiliares e com a associação de pais, porque nós na mesma escola somos uma equipa, todos. Não é agora é a tua vez, agora é a minha. Nós todos temos que ter uma atuação muito coerente nas regras que implementamos naquele espaço, seja da responsabilidade da associação de pais, seja do agrupamento. E, portanto, eu tenho tido reuniões em todas as escolas com estas equipas e, em conjunto, definimos regras de entrada, quem é que entra quem, por onde, os circuitos de acesso às salas, como é que é a hora de almoço, os refeitórios têm que ter as regras próprias, por turnos, vão grupos de cada vez, mesas virados todos para o mesmo sentido, com a higienização, e tivemos a acordar isso tudo com as associações de pais, como sabe, são eles que gerem isso, portanto, está tudo claramente definido, mesmo os espaços de recreio, cada grupo tem o seu espaço. E surgiu-nos algumas dificuldades. Ou seja, não vai haver aqui uma mistura, entre aspas, de alunos? O grupo não. O grupo aluno vai andar sempre junto, porque as normas da Direção-Geral de Saúde é que, acontecer algum problema, está mais circunscrito. E dá para identificar melhor. Eu ainda há pouco não quis interromper a professora, porque a informação que estava a passar era muito relevante, mas permita-me aqui e falar nos intervalos. 5 minutos... Não, eu disse-lhe que era, digamos que formais, porque pronto. Naqueles 2 tempos, que são os 100 minutos que cada disciplina tem, o professor vai gerir espaços de pausa. Tem que ser. Mas porque 5 minutos acaba uma coisa por ser é o que aqui... está numa matriz que temos que Exato. nos orientar, mas depois no terreno temos que ter tudo isso em conta. Portanto, estava eu a dizer que de facto os circuitos, por exemplo, todos os alunos vão saber, destas escolas maiores, vão saber pelo seu diretor de turma qual é a sua porta de entrada,
Portanto, por exemplo, na Santa Maria nós temos 3 portões. O principal, o outro mais próximo lá de um pavilhão e o das traseiras do lado do pavilhão ginásio desportivo. E consoante o sítio onde eles têm aulas, assim o circuito que eles seguem. Exato. Diariamente de entrada e de saída. O intervalo deles será nesse circuito. Algures temos que distribuir, por sorte que a maior parte das nossas escolas tem uma envolvência grande e, portanto, é perfeitamente, vamos tentar gerir os espaços de recreio para eles irem lá fora respirar e comerem o seu lanchinho. E, aliás, nesse sentido, eu quero alertar também todos os pais para que os alunos levem uma garrafinha de água, o seu lanchinho, porque o bar é de acesso muito restrito. Portanto, os alunos não podem ir para o bar, como era habitual. Exato. Não podem. Portanto, têm que levar o seu lanchinho e a sua água, porque mesmo ao nível dos bebedouros não podem estar acessíveis e, portanto, é conveniente, mas os diretores de turma também vão dar esse conjunto de informações. Portanto, há um conjunto de regras que rapidamente se vão mecanizando. E, portanto, nos primeiros dias é que custa mais, mas depois rapidamente aquilo consolidam e ficam mecanizadas sem qualquer problema. O uso de máscara mesmo nas aulas propriamente ditas? É assim, a partir a orientações que temos, sim, a partir do segundo ciclo, quinto e sexto, é obrigatório na escola o uso de máscara por todos, portanto, professores nem se fala, alunos, funcionários, alunos. No primeiro ciclo, como sabe, a Organização Mundial de Saúde recomenda, mas não obriga. Aquilo que nos parece é que, assim, se a criança até está habituada a usar em casa, até pode levar, mas dentro da aula é complicado para eles. Mas se quiserem levar ao recreio não faz mal nenhum, porque é mais uma forma de nos protegermos a todos. E até pode fazer com que outras crianças, ao verem, também queiram usar. Exatamente. E é assim, eu estou muito otimista no grau de responsabilidade dos meus alunos, eu e os meus professores e os nossos funcionários, e conto de facto com eles, e eu acho que eles não me vão deixar ficar mal, que é percebermos todos que é muito simples. A regra da etiqueta respiratória, com o uso de máscara, o lavar as mãos, o desinfetar. Nós vamos ter à entrada de cada entrada, vamos ter solução desinfetante. A autarquia tem colaborado imenso, temos reunido durante estes tempos todos naquilo que é possível, porque estes equipamentos acabam por ser caros. À entrada de cada escola eu não posso pôr um funcionário, porque não tenho, e portanto tem que se comprar equipamentos com solução de álcool para sempre que se entra desinfeta, sempre que sai igualmente. Para os mais pequeninos também a autarquia vai adquirir o pré-dilúvio, aqueles tapetes para desinfetar. Sim. Porque os mais pequenos é mais complicado, e estamos de facto todos a dar corpo a este conjunto de regras que é obrigatório, e são só 3, e portanto se nós todos tomarmos consciência, e eu estou certa que isso vai acontecer, da etiqueta respiratória, máscara, a desinfecção, lavar as mãos com toda a frequência e o distanciamento, eu penso que nós vamos ter um ambiente na escola muito saudável e muito bom, porque eu não tenho nem professores nem funcionários para andar a vigiar os alunos. Se cada um for responsável e cumprir, vamos andar todos descontraídos e seguros, e vamos nos sentir seguros. Portanto, eu conto muito com isto. É certo que se calhar há um ou outro que no princípio se vai esquecer ou vai achar que tem alguma graça não fazer nada disto, mas não vai ter sucesso, vai correr muito mal, porque nós vamos ser muito duros no não cumprimento das regras, porque é a minha vida, é a dele, é a dos seus, é a minha, é a dos meus, que está em jogo, e com isto não se brinca. Portanto, é a nossa, é dele e é a nossa. Portanto, temos que fazer sentir que isto não é para brincar. E por isso eu penso que de alguma forma isto obriga-nos a crescer.
e obriga a crescer os nossos alunos a ser responsáveis. E eu acho que vamos conseguir, de facto, como alguém dizia, que as escolas sejam ambientes muito seguros por isso mesmo. Professora, no que diz respeito às refeições escolares, também acredito que vai aqui haver algum desencontro entre turmas. Vai também ser possível aqui o regime de take-away? Vai. Nós estamos ainda a fazer esse estudo porque de facto essa é uma questão bastante delicada. Mas, por exemplo, nós articulamos com a autarquia vai ser a entidade responsável pelo oferecimento das refeições das escolas todas, com a descentralização, e aquilo que nos parece razoável há alunos que só têm aulas de manhã e saem às 13h40. A esses alunos nós vamos dizer que se quiserem levar almoço, tipo take-away, que é possível. Sobretudo alguns alunos, escalão A e B, que até tiveram este apoio durante imenso tempo, faz todo o sentido, portanto, ter essa possibilidade. Mas almoçar na escola é difícil. Portanto, em regime de take-away, levam almoço, almoçam. Os alunos que estão... Quem é que tem que almoçar na escola mesmo? É quem tem aulas de manhã e tarde. E acontecem. Há aqueles tais que são tendencialmente de manhã, mas também têm um ou outro dia à tarde. Portanto, esses têm que almoçar na escola, naturalmente. E nós temos que criar no refeitório também os tais espaços por grupo, por turma e com as regras. Portanto, por isso não podemos ter muitos, não podemos ter os 150 que tínhamos e vamos tentar, de acordo com o seu horário, desfasar também as horas da refeição. Depois há alunos que só vêm tarde e isto tudo é possível porque também a autarquia fez um enorme trabalho de articulação de transportes. Portanto, à hora do almoço, a autarquia, os transportes têm que vir à escola, não só trazer alguns alunos que vêm começar o período da tarde, como levar os que acabaram no período da manhã. Tem que ser assim. E, portanto, há alunos que só têm aulas de tarde e, sobretudo, sobretudo os que têm escalão A e B, nós temos que dar a possibilidade a eles poderem almoçar na escola. Portanto, os que não têm, não pode ser. Portanto, é uma boa maneira dos nossos meninos começarem a aprender a cozinhar, que só lhes faz bem essa competência para a vida. Sejam eles rapazes ou rapariga, isto é uma competência transversal. Por isso, também aqui vamos ter que ter algumas regras que não são as que eram habituais. Mas nós sabemos que tem que ser assim, com restrições. E, portanto, todos juntos, se cada um for resolvendo os seus problemas, não pode contar que seja a escola, porque a escola tem até aqui ajudado muito e resolveu muitos problemas até de pais. Por exemplo, os alunos tinham aulas só de manhã, mas podiam ficar à tarde na escola, na biblioteca, a estudar, porque depois tinham as atividades só do inglês. Não podem agora. Agora não podem. Portanto, quem é que tem que resolver? É os pais. Tem que resolver estes problemas que são constrangimentos, mas que a escola não tem capacidade para os resolver, porque a escola está sujeita a estas regras bastante rígidas e temos que as cumprir com rigor, com o máximo rigor possível. E por isso contamos com a compreensão de todos. Há dias alguém a brincar falava que, poça, isto parece quase uma ditadura. E na verdade é a ditadura do vírus. E é verdade. Mas é para levar a sério, não temos nenhuma dúvida. Temos falado dos alunos, também dos pais. Permita-me aqui falar, e a professora já sublinhou isso mesmo, do corpo docente, que também tem que fazer aqui uma adaptação a esta realidade. Foi marcado ou foi colocado um pré-aviso de greve do sindicato de todos os professores, que sublinhou que não estavam reunidas as condições para o arranque do ano letivo. Esta mensagem para os pais, para os alunos, se calhar faz com que alguns fiquem de pé atrás, mas os docentes propriamente ditos, qual é que é o estado de espírito deles? Olha, os docentes, houve uma altura que eu disse que eram os meus heróis e continuam a ser. Nós, os professores, têm a total consciência da importância do seu trabalho. E
estão a trabalhar desde dia 1 de setembro, estão a trabalhar arduamente. Definimos todas as regras. No dia 2 de setembro eu fiz reuniões gerais por grupos, no auditório de Biblioteca Municipal, 60 de cada vez, 70. Portanto, passei um dia divertido também, porque os ia vendo, claro, mas triste. Nós gostávamos, está a ver, é esta parte que eu falo das emoções, mas temos que a gerir de outra forma. Portanto, tivemos todos a conversar, reuniões informativas sobre o lançamento, conscientes do nosso trabalho, e os professores estão preparados para dar o seu melhor, e vão dar o seu melhor, eu tenho a certeza. Mas confesso que de facto me incomoda um bocadinho os sindicatos. Eu respeito o trabalho de cada um, mas é tão estranho que na véspera do arranque do ano letivo os sindicatos comecem agora a falar porque não trabalharam antes. Portanto, à medida que estas normas saíram em agosto, isto já é conhecido, muitas em julho. A resolução do Conselho de Ministros 53-A 2020, que saiu em julho, é quem nos orienta para estes procedimentos. As normas da Direção-Geral de Saúde, da DGEST, da DGE, saíram também todas nessa altura e estamos a trabalhar nessa altura. Portanto, o que me faz confusão é porque deviam ter começado também os sindicatos a trabalhar nessa altura, não é? Na véspera do ano letivo. E efetivamente, é assim, nesta resolução do Conselho de Ministros está previsto que as escolas arranjem condições de funcionar em 3 regimes possíveis. Este é o primeiro, que é o regime presencial. Depois, o regime presencial, que já descrevi sumariamente o que é que tivemos que fazer, etc. Depois, há um segundo regime, que é o regime misto. E o regime misto é, sobretudo, para nós aplicarmos caso os espaços não reúnem as condições de ter lá todos os alunos ao mesmo tempo. E eu tenho que lhe dizer a verdade, porque não consigo trabalhar de outra forma, entendo que, efetivamente, as escolas com muitos alunos é muito mais difícil. Portanto, no Novas Pereira e a Santa Maria do Olival têm 700 alunos. Digamos que eu conseguiria preparar melhor o ano letivo e as condições melhor para todos, para alunos, para professores, para funcionários, se eu pudesse logo entrar em regime misto. E até lhe digo que tentei, aliás, eu já disse isso há dias numa reunião que tivemos das associações de pais, até tentei, porque o que é o regime misto? O regime misto é, por exemplo, e está previsto que possa ser a partir do 3º ciclo, é nós organizarmos a escola em que um X tempo estão uns em casa, estão outros na escola, e depois troca. Nós, por exemplo, tivemos que já ter esse plano previsto, já definimos a nossa escola como é que vai ser, e, por exemplo, pensámos o seguinte, se pudermos ir, quando tivermos que ir para o regime misto, porque as situações se agravaram e com a autorização do Ministério da Educação e da Direção-Geral, o parecer da Direção-Geral de Saúde, é que nós podemos passar para esse regime. E efetivamente, por exemplo, como é que eu decidia nessa circunstância? Por exemplo, os alunos de 7º ano, todos, as turmas todas, iriam 2 semanas para casa. 2 semanas, porque são os 14 dias da quarentena, percebe? E os outros, o 8º e 9º, por exemplo, nas novas, ficariam essas 2 semanas na escola. Por exemplo, na Santa Maria a mesma coisa. Teria que equilibrar de forma que o número de alunos ficasse mais ou menos igual. Um em casa, 14 dias. Mas quem ficava em casa não ficava em férias, para que fique claro, como é óbvio. Pois. E a questão é que os alunos que ficassem em casa, eles iam ter aulas síncronas. Definimos até, por exemplo, 50% de todas as aulas. Portanto, se eu tiver, eles têm 30 horas de aulas presenciais, suponho, eles iam ter 15 por semana de aulas por videoconferência. E mais, o tal trabalho autónomo. Portanto, se eu tivesse 4 horas de matemática no horário, eu dava 2 por videoconferência e os alunos tinham tarefas para realizarem trabalho autónomo, outras 2. Ora,
nós já temos essa experiência de ensino à distância, dá para aprender com ela e agora organizar isto da melhor forma, com todas as ferramentas que pretendemos usar, criar já os canais, e daí a 2 semanas eles voltavam à escola. Se acontecesse alguma coisa menos boa no trabalho em casa, tínhamos a oportunidade, nas 2 semanas, de fazer contas, ali prestar contas e perceber o que é que aconteceu. Mas as escolas não deviam ter essa autonomia? Deviam, mas não têm. Eu tentei, até lhe digo, eu pedi à doutora Maria dos Anjos, a delegada de saúde local, que fosse às nossas 2 escolas, e foi toda uma equipa que andou o dia inteiro a conhecer bem os espaços, o número de alunos, e ela tinha a opinião favorável que nós podíamos avançar com o processo e até começámos a fazer isso, de pedir logo no início de agosto o início do ano letivo dessa forma. Só que não fomos, a doutora Maria dos Anjos informou-nos logo que tinham tido uma reunião geral de saúde e que não iam autorizar, que teríamos que começar todos em regime presencial. E, portanto, eu, nessa sequência, o que estamos a fazer é esforçar-nos ao máximo, como já expliquei, para que presencialmente se consiga todos ter as melhores condições. Mas, como falamos nos sindicatos, não são as melhores, não são. Se calhar podiam ser melhores se fosse desta forma. E eles acordaram agora, é o que me apetece perguntar. Portanto, se realmente tinham essa noção, há muito mais tempo podiam, junto do Ministério da Educação, pressionar, como, por exemplo, a CONFAP, que é a Confederação das Associações de Pais, penso que em agosto tiveram uma reunião com o Ministro e falaram nisso, mas também não fizeram muita pressão, porque os pais também preferem que a escola tome conta, a grande maioria, mas de facto eu digo-lhe que fiquei um bocadinho desiludida, porque, como diz, eu achava que podíamos ter essa autonomia, e eu achava que, e o Ministério vai logo dizer que confia muito em nós, nos diretores, em todos, mas às vezes parece que isso é conversa de papel, aqui, porque na prática parece não... regras iguais para escolas diferentes. Verdade. Por isso é que eu questionei na autonomia. Tanto mais porque eu acho que essa modalidade dava mais tranquilidade a todos. E é certo que à distância não é, sabemos todos que não é. Mas esse não era bem, porque daí a 2 semanas já vínhamos todos à escola e íamos acompanhando a evolução da pandemia, quer dizer, estamos todos um bocadinho apreensivos, porque já ouvimos à nossa volta a falar muito na segunda vaga, já percebemos que em muitos países da Europa, e não só, do mundo, há escolas que abrem uma semana e fecham a seguir. Ora, isto traz ainda mais perturbação a todos. A todos, aos pais, às crianças, aos professores, às escolas. É uma possibilidade que está sempre em cima da mesa. Por exemplo, o exemplo que acontece em França, onde já várias escolas foram obrigadas a fechar, esta é uma possibilidade que também, neste caso, está colocada nas nossas escolas. Sim, é a possibilidade, e agora o Ministério da Educação fez sair muito recentemente aquelas orientações sobre a atuação em casos suspeitos, todas aquelas regras de sala de isolamento, enfim, eu ouvi também assim por alto que 2 casos já eram... Considerado um surto. Exato. Olha, que Deus nos ajude. Professora, já tivemos a oportunidade para fazer outras abordagens ao início de anos letivos, e um dos temas que infelizmente marcava sempre essas abordagens tinha a ver com a escassez de recursos humanos. Hoje, mais do que nunca, perante esta necessidade, não vou dizer de fiscalização, mas se calhar é mesmo isso que terá que acontecer, se calhar vai-se notar ainda mais a falta de recursos humanos, ou haverá aqui alguma forma de podermos equilibrar a balança? Vai, claro, que assim, havia aqui em Tomar, e houve, e eu já o disse aqui há um ano, uma grande preocupação da autarquia em ter os recursos humanos necessários para aquela vida que tínhamos antes de 13 de março, mas não eram demais.
Agora, este contexto necessitaria de muitos mais, como eu expliquei há pouco. Em maio, quando regressámos com o secundário, tínhamos o dobro dos funcionários daquela escola e correu bem, e eles aceitaram o desafio, arregaçaram as mãos e correu tudo muito bem, e eu tenho que lhes agradecer muito isso, porque mesmo depois com exames, mesmo depois com vinda de professores para reuniões presenciais final do ano letivo, eles estiveram à altura em todos os momentos. Mas confesso que eram recursos bons. Agora, de facto, era importante que tivéssemos mais recursos. É por isso que, não tendo, eu continuo a acreditar que, se todos tomarmos consciência da nossa responsabilidade e cumprirmos, tem que ser por aí, porque não pode ser de outra forma, as coisas tenham que correr bem. Mas sim, a resposta é: precisávamos muito mais. Professora, já estamos aqui nos últimos 3, 4 minutos. Alguma informação que queira passar mais relevante para quem nos possa ouvir? Sim. Olha, eu quero dizer que na escola continuamos a fazer tudo o que podemos para que os nossos alunos cresçam. E agora, mais do que nunca, nós temos 2 projetos em especial. Um projeto é o Tutor Mais, que criamos, não tem nada a ver com alguns programas do Ministério da Educação, ao qual alocamos imensos professores e muitas horas, em que o professor vai acompanhar de perto aquele aluno ou aqueles alunos, no sentido de o ajudar a crescer, de o ajudar o seu plano de trabalho semanal, diário, ajudar a descobrir o seu projeto de vida. E estamos muito esperançados que este projeto dê muitos frutos. Por outro lado, temos um outro projeto muito interessante, e esse sim o Ministério generalizou em projeto de mentoria, entreajuda. Ele chama-lhe mentoria, mas nós já o tínhamos na escola há muito tempo, que era o projeto de entreajuda, em que alunos com mais facilidade nesta ou naquela disciplina, ou de relacionamento, ou muito voluntarioso, pode ajudar outros da sua turma ou mais novos em certas disciplinas, a acompanhá-lo, ajudá-lo a entregar na escola, a sua integração na escola, e tudo isso nós vamos também consolidar muito, de forma a que os alunos se sintam cada vez mais acompanhados. São 2 grandes projetos. Depois temos um outro que iremos desenvolver, ainda não começámos, que tem a ver com as competências, desenvolver neles competências de autoconhecimento, de autoconfiança, de empatia, de resiliência, de serviço para os outros, porque nós estamos certos de que essas competências são as verdadeiras armas dos nossos alunos do futuro, porque em termos de conhecimento nós sabemos que o Google sabe tudo, não é? Temos que lhes mostrar todo o conhecimento e, sobretudo, dizer como se aplica ao conhecimento. Mas as competências são, de facto, uma arma que nós temos que desenvolver, e é isso que faz com que eles, de alguma forma, se possam equilibrar no seu dia-a-dia e, quem sabe, neste seu caminho que vamos todos enfrentar. E é um bocadinho isso que eu queria falar destes projetos, porque a escola vai desenvolvê-los em grande escala, e, portanto, os pais e os alunos vão efetivamente perceber-se disso mesmo, e gostava que todos os pais abraçassem, porque, por exemplo, o projeto de entreajuda é um projeto que temos algumas dificuldades, muitas vezes, nos bons alunos. Os próprios pais muitas vezes dizem: o meu filho não vai perder tempo a estar ali a estudar com um colega, a ensinar-lhe. Mas não é perder tempo. O aluno está a estudar a matéria. Muitas vezes, quando está a explicar ao colega, é que ele vê as dúvidas que tem. E então vai ter com o professor e tirar as dúvidas. Se fosse numa prova de avaliação que lhe aparecesse aquelas dúvidas, aí não tinha como as tirar. E, portanto, depois também desenvolver nos nossos jovens o sentido da solidariedade, o sentido do outro, é fundamental. E ajudar nunca será uma perda de tempo. Sim, mas sabe que há
há determinadas ideias que não veem isso dessa forma. E, portanto, o que é que nós queríamos, de facto, que todos sentissem que, se efetivamente nós pensarmos numa atitude responsável, de cumprimento de regras, que nos permitem a cuidar de nós, mas também temos que pensar que temos que cuidar dos outros. Nós também estamos a cuidar do planeta e vamos crescer todos juntos de uma forma muito saudável. É isso que me parece. Muito bem. Professora Celeste Sousa, ficamos então com essa mensagem e com essa mensagem de confiança de que tudo irá então correr pelo melhor, funcionando em comunidade, que é isso que todos desejamos. Sucesso para o ano letivo que aí vem. Muito obrigada. E assim finalizamos esta primeira entrevista deste ciclo dedicado ao arranque do ano letivo no Concelho de Tomar. Voltamos nesta quarta-feira, entre as 18 e as 19, e o entrevistado será Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.